E aí, pessoal? Vocês pediram, a gente atendeu. Hoje é dia de mergulhar fundo no Pinóquio. Mas preparem o fôlego, porque a gente vai muito além da Disney. É isso aí. A gente vai desvendar a versão original italiana do Colódio. Uma história que muita gente acha que conhece, mas Que guarda segredos e surpresas de tirar o fôlego. a gente vai começar lá na fonte, desvendando as origens da história para depois acompanhar as aventuras do Pinóquio. Que tal? Bora, uma viagem no tempo e na madeira. Começando lá em 1881, acredita que a história do Pinóquio não começou como um livro infantil. É verdade. A história foi publicada em capítulos, tipo uma novela, num jornal italiano chamado Giornali per i Bambini. Imagina só acompanhar as aventuras do Pinóquio semana a semana. E olha, o Collodi, o autor, ele queria mesmo dar um chacoalhão na molecada da época. É mesmo? Ele queria desencorajar o mau comportamento, tanto que o final original era bem mais pesado que o da Disney. Caramba. E logo no comecinho, antes mesmo do Pinóquio ganhar vida, a madeira já apronta a primeira. Lembra? Ai, você me machucou. A madeira fala pro mestre cerejo, o marceneiro que ia fazer a perna da mesa. Imagina o susto do Gepeto. Quase infartou, coitado. Mas será que essa madeira falante já não era um sinal da personalidade do Pinóquio? Ela lá, meio marrento desde o berço, né? E a pobreza do Gepeto, ele vendeu o próprio casaco para comprar um livro pro Pinóquio. Um sacrifício enorme para dar chance do filho estudar. Mas aí o que o boneco faz? Ah, o Pinóquio. Esbanja tudo, sem pensar. É o ciclo que ele precisa quebrar. E a rebeldia já começa cedo. Fonde de casa, ignora o grilo falante. Que, aliás, não é o grilo falante da Disney, tá? O nome dele é só grilo falante. Sem Jiminy, sem nada. E para completar a estreia, o Pinóquio ainda acaba preso. Que fazem, hein? Logo de cara, ele encontra a raposa e o gato, Uma dupla de pilantras de primeira. prontos para explorar a ingenuidade do Pinóquio. Mas por que cai tão fácil na lábia deles? Ah, o desejo de ficar rico fácil, né? Sem ter que ralar. O Pinóquio queria tudo de mão beijada. E essa busca por atalhos leva a gente pro campo dos milagres. Quem em sã consciência enterra moedas de ouro esperando que nasça uma árvore de dinheiro? Só o Pinóquio, cego pela ganância, pela ingenuidade. E por falar em personagem marcante, a fada azul, né? Nada a ver com a boazinha da Disney. E nada. Ela é uma figura maternal, mas com um pulso firme, É tipo a consciência do Pinóquio. ligada diretamente no crescimento moral dele. E quando o Pinóquio mente, o nariz cresce sem parar. Mas sabe quem resolve o problema? Os pica-paus. Pica-paus. Imagina a cena. Os passarinhos bicando o nariz do boneco pra voltar ao normal. Bizarro. E tem mais. A fada azul morre, Oh, sabia? Mal. Porque o Pinóquio abandona ela. Exato, hein? O Collage não tava de brincadeira. Queria mostrar as consequências dos atos do Pinóquio. Falando em consequência, a transformação do Pinóquio em burro é muito mais tensa do que na Disney. É gradual. Ele vai perdendo a humanidade aos poucos, Por causa da preguiça. da falta de disciplina. E vira bicho, literalmente. Vendido pra um fazendeiro, depois pro dono de um circo. E a cada novo dono, a situação piora. Uma espiral descendente, sabe? Sim. Que mostra o preço das más escolhas. E a cena do circo. O discurso do dono antes do Pinóquio se apresentar. É hilário, cheio de ironia, mostrando como o boneco tá sendo explorado. O Collodi era mestre em crítica social. Era. E a história dá uma volta completa quando o Pinóquio é jogado no mar. Pode se afogar. A água lava a forma de burro, mas ele quase vira jantar do mesmo tubarão gigante lá do começo. Que azar, hein? Aí, dentro da barriga do tubarão, O quê? ele encontra o Gepeto, E o Gepeto tava fazendo o quê lá dentro? sobrevivendo com as coisas dos navios Que naufragados. situação! Um humor negro que o Collodi coloca na história. Mas e aí? Eles conseguem sair de lá. Consegue, é como um espelho da fuga lá do começo da cidade. Só que agora eles estão mais experientes, né? Amadureceram na marra. Jornada do herói, sabe? Pra se redimir, nada de mágica. A fada azul dá a tarefa simples pro Pinóquio. Buscar água, trabalhar para conseguir leite, cuidar do Gepeto. Coisas do dia a dia. É o Collodi mostrando que a mudança vem com esforço. O Pinóquio supera a forma de madeira através do trabalho e do amor. É lindo isso. Mas o final feliz, Yeah. sei não. Tem que é de agridoce. O Pinóquio vira menino de verdade, mas a gente lembra de tudo que aconteceu. É verdade? Amigos que morreram, a fada que sofreu e o Gepeto que passou por tanta coisa. Não foi fácil. A mensagem é sobre as consequências, a responsabilidade, o valor do esforço. É sobre crescer. Crescer dói, né? Dói. E aí fica a pergunta. Essa história com essa escuridão toda faz mais sentido pra gente hoje? O molecada ia ficar traumatizada. Boa pergunta! E aí, voltamos para nossa imersão no Pinóquio original. No último episódio, a gente viu que o boneco apronta cada uma, né?
Mas será que no fundo mesmo, ele não passa de um menino que precisa aprender a lidar com a vida? Com as responsabilidades. Pois é, essa é a grande questão. O Pinóquio é impulsivo, faz besteira, mas quem nunca, né? Quer dizer, quem nunca fez besteira? É verdade, a gente também já foi criança. E o Collodi, ele usa essas trapalhadas todas do Pinóquio pra mostrar como a gente amadurece, né? Como a gente aprende com os erros. Aham. E por falar em trabalhada, logo no começo da história, o Gepeto tadinho se mata de trabalhar para comprar uma cartilha para o filho. Pra ele poder ir pra escola. E o Pinóquio, Ah. em vez de ir para a escola, vende o livro para ir no teatro de marionetes. Olha só. Que moleque. Troca a chance de aprender por uma aventura, né? Bem que resume a essência do Pinóquio, né? Querer tudo fácil, sem esforço. Total. E aí a gente já vê a imaturidade do boneco, a dificuldade em pensar nas consequências dos seus atos, e adivinha quem aparece pra explorar essa ingenuidade toda? Não precisa nem adivinhar. A raposa e o gato, né? A dupla de vigaristas, sempre prontos pra dar um golpe. E o Pinóquio, Yeah. coitado, cai na conversa deles direitinho. Cai direitinho. E aí a gente chega naquela cena clássica, né? O campo dos milagres. Onde ele enterra as moedas. O Pinóquio, cego pela ganância, enterra as moedas de ouro, acreditando que vai nascer uma árvore de dinheiro. Parece que ele não aprendeu nada com a venda da cartilha, né? Pois é. É o Collodi dando uma zoada, sabe? Com a cara de quem quer tudo fácil, sem esforço, sem trabalho duro. Uma crítica à sociedade da época, talvez. Com certeza, uma crítica atemporal, na verdade. E o Pinóquio, coitado, ele é a vítima perfeita para esse tipo de golpe. Você acha que ele é só vítima. Ele não tem culpa de nada. Ah, sei lá, né? Ele ignora todos os avisos do grilo falante. O grilo falante tenta abrir os olhos dele o tempo todo, mas... O Grilo Falante, esqueci de comentar. Ele que na Disney vira o Jiminy Cricket, né? Mas na versão original, ele é só o grilo falante mesmo. Tipo a consciência do Pinóquio, sabe? A voz da razão que ele insiste em ignorar. Esse teimoso que só ele. E aí ele vai passando por cada perrengue, né? Ter roubado, preso, quase vira fritura. Mas você não acha que apesar dos erros ele tem um bom coração? É. Como naquela hora que ele se oferece para ser queimado no lugar do Arlequim, ou quando ele salva o Gepeto dentro do tubarão. Nessas horas a gente vê que ele não é de todo mal, né? É, ele tem seus momentos de compaixão, de coragem. No fundo, ele só precisa aprender a ser melhor. Amadurecer. Mas me fala uma coisa. Você disse que ele aprende com cada desafio, mas ele não fica repetindo os erros. Não é meio contraditório? Boa pergunta, mas acho que isso é que torna o Pinóquio tão humano, sabe? A gente também erra, tropeça na mesma pedra, faz É besteira. verdade, fazer o quê, né? Somos humanos. E o importante é aprender com a queda e tentar fazer diferente da próxima vez. Não faz sentido. E por falar em queda, a transformação em burro é uma das cenas mais impactantes do livro, né? É, uma cena. E bizarra, né? É bizarra, triste. E não é de uma hora para outra, é um processo gradual, sabe? Uma consequência da preguiça, da falta de disciplina. Primeiro as orelhas de burro aparecem, né? Tipo, um sinal de alerta. Exatamente, um sinal de que ele tá no caminho errado. Mas o Pinóquio ignora os avisos, continua fazendo besteira, e aí aos poucos ele vai virando burro mesmo. Perde a fala, a capacidade de pensar como gente. É como se o Collodi estivesse dizendo, olha, se você não se dedicar aos estudos, ao trabalho, se você se deixar levar pela moleza, você vai acabar virando um burro. Uma lição em tanto, né? E aí o Pinóquio, já totalmente burro, acaba sendo vendido pro circo, forçado a fazer acrobacias perigosas. Que situação. Imagina a humilhação. É de cortar o coração, ele perde a liberdade, a dignidade, vira mercadoria. Parece que ele chegou no fundo do poço, né? Chegou. Mas é nesse momento de desespero, sabe? Que ele começa a entender a merda que fez. Que ele precisa mudar. Da dor que ensina, né? Ensina. E quando o dono do circo joga ele no mar, a água, como se fosse um batismo, lava a forma de burro, devolve a forma de marionete. É como se ele tivesse uma nova chance, né? No começo. E aí decide voltar pra Fada Azul. Arrependido, disposto a mudar de vida. E o Fada Azul, como é que ela reage? Ela recebe ele de braços abertos, mas impõe uma condição, né? O Pinóquio tem que se dedicar por 1 ano, trabalhando, estudando, cuidando de Gepeto. Só assim ele vai poder virar um menino de verdade. E aí, o que acontece? A gente descobre na parte 3. Chegamos na parte final da nossa aventura com Pinóquio. Que jornada, hein? Vimos o boneco passar por cada perrengue. Testar os limites da madeira.
Mas no fim parece que ele entendeu o recado, né? Parece que a ficha caiu. Pra ser gente de verdade, precisa de mais que madeira. Precisa de esforço, responsabilidade, amor. E depois de tudo, depois do tubarão, da fuga, de reencontrar o Gepeto, o Pinóquio volta pra Fada Azul. Que não é que volta disposto a mudar. Arrependido, pedindo uma chance pra ser melhor. E a fada, vendo a sinceridade no olhar do boneco, faz uma proposta. Uma proposta e tanto. Se você se dedicar por um ano, trabalhando, estudando, cuidando do Gepeto, eu te transformo num menino de verdade. E aí, quem diria? O Pinóquio vira outro. Deixa a moleza de lado, abraça a rotina, acorda cedo, busca água, ajuda o Gepeto em casa. E ainda aprende a fazer cesto pra ajudar com a renda da família. Virou um artesão da madeira. E o mais importante, pega os livros com gosto. Aprende a ler e escrever direitinho. Aquele desleixo com a cartilha ficou no passado. Parece que a escola da vida ensinou mais que a cartilha, né? Com certeza. E essa mudança toda, né? Não é só por fora, A gente percebe. é por dentro também. A transformação interior, sabe? A mudança de atitude, de comportamento. E abre caminho pra mudança física. É como se ele estivesse moldando o caráter, e isso reflete no corpo também. E a cena com o Pávio, o amigo dele que virou burro, Forte, né? um baita aviso. Olha o que te espera se você não mudar de vida. O Collodi mostrando, sem dó, as consequências das más escolhas. E depois de um ano ralando, estudando, sendo um bom filho pro Gepeto, A fada azul cumpre a promessa. o Pinóquio finalmente vira um menino de verdade. Imagina a emoção do Gepeto. De madeira humano. Mas essa transformação, né, não é só física. É muito mais profunda. É a alma do Pinóquio que muda. Ele deixa pra trás a vida de marionete, de travessura. E vira um menino de carne e osso, com um coração bom e puro. E o Collodi termina a história de um jeito simples. Sem grandes reviravoltas. É como se ele dissesse: a verdadeira felicidade está nas coisas simples da vida. Honestidade, trabalho, amor ao próximo. Uma lição e tanto, hein? E aí, o que você achou dessa viagem ao mundo do Pinóquio original? Bem diferente da Disney, né? Mais complexa, mais sombria. É também mais rica, né? Com certeza. Mais rica em detalhes, em reflexões sobre a vida. O Collodi mostra que por trás da fantasia, da aventura, tem uma mensagem poderosa. Sobre a educação, o trabalho, a responsabilidade, o amor. Uma mensagem que vale para todo mundo. E que continua atualíssima. E assim, chegamos ao final de mais um Deep Dive. Esperamos que vocês tenham curtido essa imersão no mundo do Pinóquio original. Até a próxima.